Minha vida virou de cabeça para baixo e hoje eu vou te contar tudo. Oi, meu nome é Letícia, sou natural de Belo Horizonte, mas atualmente eu estou no interior de Minas Gerais. E hoje eu queria te contar um testemunho muito importante que pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha também. Então bora conversar? Bom, para resumir, de forma que não fique tão chata, vou te contar alguns pontos. E o primeiro é: conserte a sua vida. Sim, tudo começou quando eu e minha família decidimos consertar a nossa vida. Nossa família que eu digo é porque eu sou casada com Anderson e tenho 3 filhos, 3 crianças para quem não sabe. Antônia, Santiago e Augusto. Quando eu tive Santiago, eu ainda não estava grávida do Augusto. Eu tinha Antônia e Santiago somente. Meu relacionamento, a minha vida, sentimental e espiritual, ela estava assim, devastada. Tava tudo ruim, tudo fora do lugar. Em todas as áreas da minha vida estava muito destruída. Eu estava feliz porque eu tinha Antônia e Santiago, mas estava tão difícil passar por todas as situações que nós estávamos vivendo, que eu não conseguia nem aproveitar, a maternidade com os dois. Eu não conseguia ser uma mãe da forma que eu queria ser. E nesse tempo eu estava longe da igreja, da congregação. Eu estava, como muitos gostam de dizer, desigrejada. Então eu cria em Deus, mas eu não estava congregando, nós não estávamos congregando em lugar nenhum. E por que nós não estávamos? E aí que entra uma parte que você precisa prestar bastante atenção. Nós não estávamos congregando porque a gente sempre foi um casal de ministério. Antes de nos casar, nós casamos em 2019. Antes disso, numa vida de solteiro, tanto eu quanto ele era do ministério. Ele tinha um ministério na igreja dele e eu tinha um ministério na minha igreja, nas igrejas que eu cheguei a mudar. Todas elas eu estava ativa na obra do Senhor. O que eu mais fazia dentro da igreja era ministério de louvor. Então, solteiros, nós estávamos envolvidos. E quando a gente casou não foi diferente. A gente casou, assim que a gente casou, a gente partiu para a obra do Senhor na igreja que a gente congregava. A igreja que a gente congregava era uma igreja que a mãe do meu marido já estava há um tempo e a gente foi fazer uma visita e a gente gostou. E aí decidimos que a gente ia ficar ali, naquele lugar, que era quadrangular, do pastor Vander, para quem conhece. E era muito bom, foi muito bom, a gente estava envolvido na obra do Senhor, a gente já estava ajudando os jovens, a gente já estava envolvido no ministério de louvor, fazendo várias coisas lá, e foi muito rápido. Só que aconteceu uma situação muito triste, que um boato que existia naquela igreja chegou até nós e a gente foi prontamente perguntar para o pastor. E isso, como a gente não sabia em qual terreno que a gente estava pisando, a gente acabou falando de forma errada, ele ficou chateado e deu as costas pra gente. Então aquilo ali foi o suficiente para nos fazer ficar decepcionados, né? É lógico que ali o próprio inimigo ele já queria destruir as nossas vidas, queria destruir aquela união, o nosso ministério, né? A amizade muito grande que a gente tinha com esse pastor, a gente amava muito ele, então a gente queria continuar ali. A gente tinha dado muito certo com ele, então o inimigo quis destruir isso. Dessa forma, ele criou essa situação que fez com que nós brigássemos. E aí a gente saiu, decidimos que não íamos voltar mais para a igreja. A gente ficou muito chateada, a gente não quis mais pisar lá. Ficamos dodóizinhos, né? Então a gente não queria mais estar ali naquele ambiente, trabalhando e tal. E a gente não foi mais, assim, tipo, a gente não pisou mais lá. E fomos seguir a vida, né? A gente era recém-casado. Aí a gente mudou, eu arrumei um serviço, um trabalho. E foi só ladeira abaixo. Depois desse episódio, foram brigas atrás de brigas e a gente tinha muito problema, a gente tinha muita confusão entre nós dois. Eram muitas coisas horríveis que fica para outro vídeo. Essas brigas começaram a ficar muito pesadas. Aí a gente teve a Antônia e aí continuou as brigas. Aí tivemos o Santiago, continuou as brigas bem pesadas, a ponto de eu
sair de casa e ir pra rua, assim. Tantas coisas ruins aconteceram. Eu tentava um negócio, eu comecei a fazer salgado, aí não dava certo. Eu tentei mexer com roupa, não deu certo. Tudo que eu tentava fazer, dava errado. E tudo que ele também tentava fazer, dava errado também. Era uma coisa terrível, assim. Tudo que a gente fazia eram planos legais, bacana, tudo bonitinho, e aí dava ruim. Dava ruim e a gente sem congregar. Foi bem perto da pandemia, aí a gente ficou em casa, aí que potencializou essa falta de igreja. A gente ficava em casa assistindo mais cultos online, né, pregações no YouTube, mas não era a mesma coisa. A gente estava fora do corpo, a gente estava não só fora, como brigada ainda com o corpo, né? Então, e isso foi passando e pra mim, né, que eu era a pior nessa situação, né, porque eu era mais barraqueira, pra mim eu estava certa, né, que o pastor tinha feito errado, que a gente estava no nosso direito, então eu estava me achando a dona da razão. Deus foi trabalhando em mim, e foi falando comigo, mesmo longe da igreja, né, eu ainda conversava com Deus, conectava com Deus, mas era bem assim, frio, porque a gente se afasta, não tem como. Mas Deus ia falando, enquanto vocês não consertarem a vida de vocês, as coisas não vão fluir. E eu senti aquilo muito forte, porque Deus, ele me deu o dom da profecia, então ele fala comigo, eu tenho muita sensibilidade das coisas que o Senhor fala. Ele começou a falar, olha, minhas mãos estão estendidas. Eu lembro uma vez que eu falei com o Anderson isso, que eu sentia muito forte Deus falando assim, que as minhas mãos estão estendidas para vocês, cheia de bênçãos para derramar sobre suas vidas, mas enquanto vocês não consertarem a vida de vocês, isso não vai acontecer. A partir do momento que vocês consertarem, vai ser espontâneo. E eu sentia isso muito forte e falava com Anderson. Aí passava meses e meses, nada da gente, né, fazer nada. Mas sabíamos que a gente tinha que mudar a situação. Deus guardando sempre, Deus não deixou de estar conosco, Ele guardou a gente em todos os momentos da gravidez, da pandemia. A gente podia estar numa pior e a gente foi guardado por Ele. Várias coisas boas aconteceram também, testemunho para outro vídeo. Mas as coisas não fluíam. Aí passou a pandemia, nada fluía, briga, e só briga. Até que um dia isso começou a ficar muito forte em mim, né? Comecei a ter crises de ansiedades, né? Eu ficava muito nervosa, muito mesmo estressada. E isso acabava afetando a criação dos meus filhos, porque eu era uma mãe super nervosa, estressada, explosiva. E era assim com ele também, né? Com meu marido. Eu era muito agressiva em palavras. Então isso foi acabando assim, destruindo o nosso relacionamento. Até o ponto que chegou mesmo, nesse ponto que eu falei, eu vou sair de casa e vou deixar tudo. Foi um dia que eu decidi ir embora e largar todo mundo. Largar ele e mais as duas crianças lá. E fui embora pra rua. Só com a mochilinha e fui. Fui eu. Aí quando eu estava lá no meio do caminho, né? Eu parei numa praça que tinha na cidade que a gente morava. Tinha uma pracinha, numa lagoa, assim, sabe? Bem grande. E eu parei lá e sentei lá e fiquei lá no banquinho. Fiquei lá durante horas, revoltada da vida, revoltada. E falando com Deus, eu pensava, ou eu tiro a minha vida, eu pulo nessa lagoa, ou eu vou sair sem rumo e nunca mais volto. Eu tô rindo, gente, mas era triste a situação, tá? Mas agora é lógico que a gente ri, né? Porque a gente é retardado. Foi isso que aconteceu. E eu fiquei ali horas. E eu falando com Deus, Deus, eu preciso decidir o que eu vou fazer da minha vida. Eu preciso decidir. Pra casa eu não volto. Até que Deus veio. Depois de horas, sabe? Aí eu senti aquela presença de Deus e Deus falando comigo assim, você vai voltar pra sua casa. E Ele falando comigo. Você vai ficar caladinha. E você vai colocar um copo d'água da sua boca, que é uma coisa que eu tinha aprendido há anos atrás, no início da minha conversão. Aprendi com a Joyce Meyer que a gente devia colocar um copo d'água, né, pra fingir que tá cheia a boca pra não falar. Então ele falou assim comigo, você vai ir pra casa, vai colocar um copo d'água na sua boca e você não vai falar um ar durante certos dias. Você só vai falar alguma coisa depois que eu mandar, né? Eu já toda assim derretida, né? Assim, contida. Já calma, já tava, né? No meu estado racional. Então eu fui.
embora pra casa. Aí cheguei lá, calada. Entrei, fiquei caladinha. E o meu marido também, caladinho. Eu acho que ele ficou assim, não entendi nada que essa menina fez. Mas eu fiquei, tipo assim, umas 8 horas fora de casa. Então ele já tava assim no desespero, só que ele ficou calado. Fui lá pra cozinha fazer minhas obrigações. Coloquei um foninho. Eu lembro que eu fiquei 3 dias só escutando pregação. E Deus me arrebentando nas pregações. E falando comigo que eu estava errada, que eu tinha que mudar minhas atitudes, que enquanto eu não mudasse meu jeito de ser, as coisas não iam fluir, que eu que estava sendo agressiva com meu marido e por causa dessas agressões verbais, ele ficava defeso e acabava me atacando também. Então, ele me atacava porque eu atacava ele. Eu falava alto e ele começou a falar alto comigo. Ele não falava alto, mas depois que eu comecei a falar alto, ele começou a falar alto comigo. E assim foi. Eu comecei essa confusão toda, né? Eu que dei início a essas situações difíceis e na minha cabeça, antes disso, né, desse episódio, eu estava certa, que eu era coitadinha, né, que ele estava fazendo sacanagem comigo. Mas eu aqui era a culpada, eu que estava fazendo tudo errado. Até que um dia, no terceiro dia, aí nesses 3 dias, eu dormi separada dele, né? Eu dormia na sala e ele dormia no quarto, ou ele dormia no quarto, eu dormia no quarto, ele dormia na sala, trocado, né? E aí nesse dia, eu ia dormir na sala e ele falou assim, não, pode dormir no quarto. Eu entrei pro quarto e fechei a porta. Eu senti Deus falando comigo, você vai até lá, vai abraçar o seu marido e você vai pedir perdão pra ele. Ah, gente, eu falei assim, eu não vou fazer isso não. Você vai sim. E quando você não fizer isso, você não vai dormir. Você vai voltar pra sua cama e não vai conseguir dormir. E aí vai eu, né? Abri a porta. Aí ele tava lá no colchão no chão. Eu fui, abracei ele. E ele sem entender nada, né? Tipo assim, essa menina ficou louca de vez. Eu fui, abracei ele, chorei. E aí eu comecei a falar assim, me perdoa, né? Eu que sou a culpada, eu que fiz tudo errado, eu que te tratei mal, você é uma pessoa muito boa, você sempre foi um menino tranquilo e eu que era a vilã, né? Eu que era agressiva. E depois disso, gente, parece que saiu assim, tudo que tinha que sair de mim, né? E aí ele me perdoou, ele, né, foi super compreensivo. Depois a gente começou a fazer orações nas manhãs, eu pegava e levantava, orava, e aí ele começou a orar comigo, a gente fazia todos os dias, a gente orava junto, lia a Bíblia, e nisso, no passar do tempo, depois de alguns dias desse episódio, ele chegou perto de mim, também me pediu perdão, e reconheceu também que ele tinha errado, e ele se transformou assim, sabe? Ele começou a me dar valor, ele começou a fazer umas coisas assim diferentes, começou a me dar presente, coisa que ele não fazia. Então, as coisas estavam caminhando, mas o Senhor continuava falando com nós dois. Vocês precisam consertar com o pastor de vocês e voltar a congregar, voltar ao ministério. Aí a gente foi. Teve um dia que eu falei assim, olha, vai ser agora. Vamos nos programar que a gente vai na quarta e a gente vai chegar lá no culto de quarta à tarde, é mais tranquilo. E aí a gente vai conversar com ele. Vamos na cara e na coragem. Chamamos a mãe dele também pra ir com a gente, né? Aí, quando a gente chegou lá, ele já super recebeu a gente bem, e a esposa dele. E aí ele chamou a gente pra conversar. Assim que a gente chegou, ele já chamou a gente pra conversar, ele tinha que pregar ainda, só que aí ele chamou a gente antes, porque a gente chegou um pouco antes, né, do culto. A gente foi lá pro escritório. Chegou e falou tudo com ele e pediu perdão, falou que a gente fez errado, a gente não devia ter falado da forma que a gente falou com ele. E ele, super compreensivo, com o coração aberto, nesse dia, ele explicou tudo pra gente. Ele falou que nessa época ele estava muito chateado por causa desse boato que tinha ocorrido. E acabou que, tipo assim, nós que não tinha nada a ver com isso, viemos falar do boato e do que ele estava chateado. Então ele veio de forma impaciente porque ele estava, né, sendo atingido nessa época. E a gente foi lá cutucar a ferida, né? Então, sem saber, nós atingimos ele e ele atingiu a gente, mas nós que falhamos, né? E tudo era obra do inimigo que queria, né, nos tirar da vontade de Deus, do propósito de Deus. Aí a gente foi, desceu, assistiu o culto, aí ele pregou uma palavra e depois no final ele fez até uma oração para as pessoas que estavam lá. Aí na hora que a gente chegou lá na frente para ele orar pra gente, a mãe dele viu, né, que correntes estavam sendo arrebentadas ali naquele momento.
sem a gente falar nada, né? A gente só falou que ia lá conversar com ele e tal. A gente não deu muitas informações pra ela. E ela falou que nesse momento o Anderson começou a chorar. Então nesse momento ele estava sendo liberto daquela tristeza, né? Que tinha tomado conta das nossas vidas durante muito tempo. E foi uma bênção. Foi assim, foi a virada de chave ali. Assim que a gente saiu dali, nós saímos já outras pessoas muito leves. E é impressionante. O mundo espiritual ele é muito forte, ele é muito real. E a gente já saiu dali assim, parecendo que não tinha mais problemas com nada, sabe? E nosso relacionamento começou a ficar muito bom. A gente começou a ficar numa sintonia muito legal. As coisas começaram a fluir. E é isso que eu queria falar com vocês. Já estou acabando, não perca esse final. Aí que entra o ponto pelo qual nós estamos aqui hoje, né? Porque esse acontecido tem uns 3 anos atrás. Aconteceu isso há 3 anos atrás. Depois que a gente fez isso, meu marido ele tentava vários concursos, sabe? E ele não passava de jeito nenhum. Uma das coisas que a gente tentava e não conseguia. Nessa época eu até assisti uma pregação muito forte falando que a gente precisa consertar a nossa vida para que as coisas fluam. Enquanto a gente não conserta essas coisas no mundo espiritual, você fica travado ali, você fica preso, realmente você fica preso. E na Bíblia o Senhor me mostrou também uma passagem que falava que a gente estava preso. E assim que a gente saiu disso, a gente foi liberto, a gente foi solto, né? No mundo espiritual a gente já estava de, né, joinha. Foi só a gente fazer esses atos, e aí ele fez, nesse ano, né, que a gente fez essas mudanças, ele fez 3 concursos e ele passou nos 3 concursos. Inacreditável, né? Ele passou nos 3 e ele pôde escolher qual ele queria. Então ele analisou bastante, escolheu um, e aí que começa, né, essa nova fase. Aí ele passou, ele fez, ele teve que fazer um curso durante 9 meses, e aí já é também um assunto para outra hora. As coisas começaram a fluir. A gente foi e começou a congregar na igreja na cidade que a gente estava, né? E a gente começou a ministrar antes dele fazer esse curso de 9 meses, né? Então a gente já estava ministrando. As bênçãos do Senhor, elas começaram a transbordar sobre as nossas vidas. É impressionante. No ministério de louvor fluía muito, né, na adoração. A unção de Deus, ela realmente era palpável, porque estava tudo certo, né? A gente tinha consertado. E foi por isso que várias coisas mudaram nas nossas vidas. Assim que ele passou do curso, ele foi enviado para uma cidade, né? E é a cidade com a qual nós estamos hoje. Não foi uma cidade escolhida, assim, né? Ele foi o primeiro da classe dele, com notas ótimas, excelentes. E mesmo assim, ele não conseguiu escolher. Então a gente queria muito ficar onde que a gente estava, mas não conseguimos e a gente teve que mudar para outra cidade, que eu não vou falar aqui, né, por questão de segurança, das nossas vidas e dos nossos filhos. Também nem vou falar a profissão dele, por questão de segurança. Mas a mensagem que eu quero te passar é essa, que quando você conserta a sua vida, as coisas começam a fluir. A gente morava numa casa muito pequenininha, com 3 crianças, era muito difícil. O parto, gente, depois desse episódio, né, que a gente consertou, aí eu engravidei de novo. Fui ter o Augusto. Gente, pensa numa gravidez diferenciada. Foi totalmente diferente. Foi uma gravidez que eu realmente consegui desfrutar dela, apesar de passar muito mal, mas foi uma gravidez que eu desfrutei. Muitas bênçãos sobre a vida dessa criança. O Augusto, ele nasceu no berço de ouro. Ele nasceu num hospital particular. Então, tipo assim, tudo de bom veio na vinda do Augusto. Ele deu sorte. Então, ele teve o privilégio de desfrutar de um hospital particular, com os melhores médicos. A gente ganhou muita coisa, gente. Eu ganhei fralda, que eu não sabia nem pra que eu ia dar, de tanta fralda que eu perdia, porque ele era bem gordinho, era muita bênção. O menino ganhava um tanto de coisa, ele ganhava presente, ele ganhava shampoo, ele ganhava... A gente ganhou cesta da igreja, a gente ganhou uma cesta maravilhosa, com tanto de coisas higiênicas para o bebê. Então, foi um desfrutar das bênçãos de Deus nessa época. A gente viveu os melhores dias das nossas vidas e ainda estamos vivendo, tudo por causa de uma decisão, que é consertar a vida. Mas o Senhor, ele nos leva para novos horizontes, né? E ele nos levou.
Com essa mudança veio a minha profissão atual, que é o digital, que é também um tema para outro vídeo, né, que eu não vou dar aqui spoiler, que é uma pessoa que não entendia de nada, de celular, de nada. Eu era uma véia, assim, né, na tecnologia. Eu acho que uma senhora, ela sabe mais do que eu sabia, porque eu não sabia de nada. Então eu aprendi tudo, e tudo no tempo de Deus, para que essas coisas fossem liberadas, né? Esse vídeo fosse liberado no tempo de Deus. Ainda não é o melhor vídeo, não é a melhor performance, porque eu ainda estou aprendendo. Mas eu já estou cá, sempre estudando para ficar boa nesse negócio aqui do YouTuber e do Instagram também, e várias outras coisas também que eu tenho projetos futuros. Então é isso, gente. Falei demais. Eu espero que você tenha pegado algumas coisas, né, boas desse vídeo. Eu espero mesmo que isso traga algum tipo de incômodo, né? Talvez a sua vida não tá andando igual a minha não andava. Talvez nada que você faz dá certo. Tudo que você começa você não conclui. Então é tempo de parar e analisar. Será que não tem alguma coisa que eu preciso consertar? Será que não tem alguma coisa do passado? Porque acreditem, passou. Mas se não consertar o passado, o futuro ele não vai fluir, não. Para o momento agora e pense: o que eu preciso consertar na minha vida? Arrume a sua casa, faça uma faxina mesmo, tira tudo que é ruim, porque essas coisas elas param as nossas vidas, ok? Então se você achou útil esse vídeo, você conhece alguém que precisa ouvir exatamente essas palavras, manda para essa pessoa. E se você passa por isso ou já passou, comente aqui embaixo, fale comigo, que a gente pode se identificar nas mesmas situações. Talvez eu possa falar alguma coisa que possa te ajudar a agregar mais, porque a gente tem que resumir aqui, né? Não podemos falar tudo. Ainda tenho muito o que passar. E você já sabe. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, fazer favor, tá? Curta e compartilha pra galera aí que precisa ouvir, mudar a vida. E é isso. Beijo, tchau. Que Deus te abençoe.